Salve nono ano, tudo bem com vocês? Legal, a gente está voltando aqui com um formato que fazia tempo que a gente não utilizava, né? Aulas gravadas. Temos usado mais o Zoom, mas de vez em quando vamos por aqui também. Bom rever vocês, e a gente hoje vai continuar aquele assunto da última aula. Lembra? É o capítulo 9, que fala sobre saúde. Estou com ele aqui, ó. Saúde total é o título do nosso capítulo de hoje. Vou fazer uma oração, solta a vinheta e eu já volto, tá? Vamos lá. Senhor Deus e Pai, pedimos, é claro, a Tua bênção. Não queremos partir para esse assunto sem que a Tua orientação nos dirija, que a gente entenda bem esse assunto e, claro, que a gente veja aqui oportunidades de colocar em prática novos hábitos que venham trazer benefício para a gente, tanto na parte física, quanto mental, quanto na espiritual, porque está tudo relacionado. Nos proteja, abençoa os alunos e guia a nossa aula, em nome de Jesus. Amém. Lembram o que falamos na última aula? A gente abrindo o capítulo intitulado Saúde Total, página 72, o capítulo 9 do livro. O capítulo, claro que falando sobre saúde, vai tocar em temas como alimentação, exercício físico, repouso e outros que também são considerados remédios naturais, né? Mas eu trouxe uma informação curiosa na semana passada, né? Não muito dentro do que está no capítulo, mas um dado também científico, por meio de experimentos, se você lembra lá, e o conselho foi simples, lembra qual foi? Coma menos, né? Coma menos. Esse foi o conselho. Porque comendo menos, porque geralmente a gente come demais, né? Mas comendo menos, a gente pode aumentar o nosso tempo de vida. Aquele artigo científico que a gente viu, tinha como frase, quanto menos come, mais vive o animal. Isso inclui nós, seres humanos, ok? Você entendeu o recado? Espero que você esteja tentando maneirar aí na quantidade, tá bom? Na quantidade de calorias ingeridas. Esse que era o lance. E aí ficou uma pergunta na última aula, galera. Alguém havia comentado e eu falei que ia responder aqui, né? Sobre alimentação. Você sabe que alguns cristãos e os adventistas também fazem parte desses, e são muito conhecidos por isso, não comem algumas carnes, não comem alguns alimentos. E aí surgiu a pergunta assim, por que não, né? E não é também não é um assunto muito abordado aqui nesse capítulo, o livro não dá muita atenção para isso, mas para resolver a curiosidade de alguns, eu vou responder essa pergunta, tá bom? Eu vou hoje na aula apenas responder isso. Por que algumas pessoas não comem algumas qualidades de carne, alguns alimentos, né? Por que isso? Qual a razão, né? O que a Bíblia fala sobre isso? Então eu vou apresentar o assunto, claro, vou apresentar a nível de curiosidade. Se você nunca ouviu falar a esse respeito, então você vai ouvir agora, tá bom? Afinal de contas, tu tá no colégio adventista, né? Imagina você passar aqui 10 anos da tua vida e aí você nunca saber responder por que a escola adventista, por exemplo, não serve alguns alimentos lá, não serve alguns ingredientes lá nos alimentos que serve, né? Por que isso? Por que não come-se algumas coisas dentro dessa instituição? Então, a nível de curiosidade, eu vou te responder agora, tá bom? Deixa eu mudar minha tela aqui, vamos lá? Beleza! Tá aí o capítulo Saúde Total, ok? Então, hoje o tema vai ser só essa curiosidade, tudo bem? Mais pra frente a gente vai conversar sobre outros princípios de alimentação, exercício físico e tal, mas hoje eu só quero responder essa pergunta para nível de conhecimento teu, ok? Entenda que a Bíblia está interessada na nossa saúde. Deus está interessado em nossa saúde, ok? Aí em 3 João capítulo 2, o apóstolo expressa isso dizendo: amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde. É o desejo de Deus para nós. E esse texto é muito conhecido. 1 Coríntios 6 diz: ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus? Não sois de vós mesmos, fostes comprados com bom preço. Glorificai, portanto, a Deus em vosso corpo, né? Esse texto está dizendo, olha, nós fomos comprados por Deus. Na cruz, Deus pagou o preço por nós. E é como que se nós não fôssemos donos de nós mesmos, né? Então devemos glorificar aquele que é o dono. Quem é o dono? Deus, através do cuidado com o nosso corpo. Então a maneira como tratamos nosso corpo é uma forma também de glorificar e honrar a Deus. Por isso que Paulo vai dizer assim, olha, portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer,
façais tudo para a glória de Deus. Olha que legal, até comendo e bebendo eu posso glorificar ou desonrar a Deus. Você entende isso? Pensamento profundo, né? Quer dizer, o que a gente faz com o nosso corpo não é só problema nosso, não é só uma questão de algum hábito corriqueiro assim, ou de um estilo de vida qualquer. Tem que ver com a adoração, galera. Quer dizer que o meu serviço a Deus inclui também, a minha entrega a Deus inclui também um estilo de vida saudável, cuidando desse corpo. Afinal de contas, é por meio do que sou, de mim, que Deus se comunica comigo, né? Imagina se eu estou com a cabeça perturbada, no sentido de tanta coisa ruim que eu como e tal. Alguém embriagado, por exemplo, como é que pode entender a vontade de Deus? É através da nossa mente que Deus fala conosco. Você está entendendo? Então, o cuidado com o corpo, ele tem implicações muito mais amplas do que a maioria das pessoas costuma pensar, ok? Vamos lá então? Para a gente abordar esse assunto da alimentação, do ponto de vista bíblico aqui, conforme a abordagem que eu vou ter, a gente tem que começar lá do Éden. Quando Deus criou Adão e Eva, qual era a dieta que o primeiro casal comia? É simples, né? Não havia morte, não havendo morte, não havia carne. Eles tinham uma dieta vegetariana para comer. Imagine todas as frutas maravilhosas, frutas que a gente nem conhece, né? E todas perfeitas, sem nenhum problema, todas saborosíssimas, e todas elas com o potencial de dar para o casal tudo aquilo que eles precisavam. E eles viveriam eternamente. Então o alimento tinha que ser bom, né? Claro que a eternidade não dependia de comer isso, né? Era um dom de Deus, mas eles viveriam eternamente, fazendo uso de tudo aquilo que Deus também apresentou para eles, para dar a eles saúde, bem-estar, contentamento, vigor físico, né? Disposição e tudo mais. Então tá aí, galera. A primeira dieta original no Éden era vegetariana. Frutas, verduras, legumes, cereais, grãos, né? E etc. Tá aí, bonita a imagem, né? Dá até vontade de comer. Pois é, mas quando é que tudo mudou? Infelizmente, Adão e Eva pecaram, você conhece a história. E aí chegamos no episódio do dilúvio. E aí, você lembra da história do dilúvio? Deus pedindo para que Noé construísse uma arca, e entraram na arca casais de animais. Aí a pergunta é, quantos exemplares de cada animal entrou na arca? Você que lembra das historinhas lá, que você ouvia quando criança, recentemente, talvez você tenha ouvido também, você deve ter respondido rápido assim, um casal de cada espécie, né? Ou 2 exemplares de cada espécie, um macho e uma fêmea. E se eu te responder que não foi um de cada espécie, não foi um casal de cada espécie, né? Não foram 2 animais de cada espécie. A Bíblia diz em Gênesis, capítulo 7, vou ler para vocês aqui, depois você pode conferir, eu não estou com o texto na tela exatamente, mas eu vou ler aqui depois você confere, tá? É rapidinho. Ó, Gênesis capítulo 7, no episódio ali do dilúvio, diz assim: disse o Senhor a Noé, entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio desta geração. Verso 2, de todo animal limpo levarás contigo 7 pares, o macho e sua fêmea, mas dos animais imundos, 1 par, o macho e a sua fêmea. Resposta: de alguns animais, Deus mandou Noé colocar 7 pares, 14 exemplares, 7 machos e 7 fêmeas. E de outros animais, só um casal, um macho e uma fêmea. Entendeu? Quais entraram a mais? De quais animais entraram a mais? Aqueles que a Bíblia classifica como puros, limpos. Entraram 7 casais dos limpos e apenas um casal dos impuros ou dos imundos, como diz o texto, ou algumas versões. Opa, então havia uma distinção entre animais aqui? Sim, na ocasião do dilúvio, Deus fez essa distinção, levando mais exemplares de alguns e apenas um casal de outros. Por que isso? Porque Noé ia ficar muito tempo dentro da arca. Não foram só os 40 dias que duraram as chuvas. Depois que as chuvas cessaram, após os 40 dias, ainda levou muito tempo para que a água baixasse e a arca pousasse, permitindo que Noé saísse da arca. Ao todo, Noé ficou cerca de 1 ano e 17 dias dentro da arca. O que ele e a sua família iam comer dentro desse tempo, lá na arca? Vegetais?
não tinha vegetal que durasse tanto tempo? Refrigeração? O que ia comer carne. A primeira autorização bíblica para se usar carne, animais aliás, como alimento, é aí no dilúvio. Embora Deus tenha autorizado Noé usar animais para sua alimentação, Deus fez uma distinção, limpos e impuros. Por que levou mais exemplares dos limpos? Porque Noé poderia comer e ainda assim preservar pelo menos um casal para perpetuar a espécie depois. Dos impuros, precisava além de um casal? Não, porque Noé não ia tocar neles. Beleza? Eles não iam ser usados como alimento. Depois que o dilúvio passou, tá aí o texto, né? Eu falei que não tinha, tá aqui. Depois que o dilúvio passou e Noé saiu da arca, há uma coisa interessante também. Diz que Noé levantou um altar em gratidão a Deus, no momento quando o arco-íris apareceu no céu, sinal da aliança que Deus estava fazendo com o homem, de que o dilúvio jamais aconteceria. E aí, que tipo de animais Noé ofereceu no altar? A Bíblia diz que ele ofereceu no altar os animais limpos. Ele pegou dos animais limpos e ofereceu no altar. Alguns até comparam a mesa com o altar. Assim como no altar a Deus apenas animais limpos poderiam ser sacrificados, a mesa, ou seja, o local onde a gente come, nessa analogia com o altar, também deveria receber apenas aqueles animais que a Bíblia considera limpos. Eu estou colocando isso aqui para vocês, galera, como uma opinião, é a maneira como alguns pensam, tá bom? Eu sei que muitos de vocês, alguns nunca ouviram esses argumentos, outros já ouviram e não concordam, não há nenhum problema. Eu estou respondendo aquela questão da última aula, né? Por que alguns grupos religiosos não comem alguns alimentos? E eu estou colocando aqui o raciocínio que se estabelece para ter essa prática, entendeu? Então veja só, originalmente o homem não comia carne, aí Deus autorizou, mas não autorizou todas, apenas algumas, que são classificadas como limpas. Aqui no episódio do dilúvio a gente não sabe o que é limpo e o que não é limpo. Isso vai ficar claro mais para frente, lá no livro de Levíticos, ok? Levíticos capítulo 11, e também em Deuteronômio isso se repete, mas em Levíticos 11, Deus estabelece a diferença, que faz distinção, ou os critérios que fazem distinção entre os animais limpos e os animais impuros. E daí, em Levíticos 11, Deus divide os animais em 3 grupos: quadrúpedes, peixes e aves. Na verdade tem os insetos também, são 4. Tá bom? Então, dos quadrúpedes, quais são os limpos? São esses aqui, ó. Os que têm unhas fendidas e o casco dividido em 2. Deixa eu pegar aqui minha caneta aqui, ó. Unhas divididas e que rumina. Como assim? O animal tem que ruminar, remoer. É aquele processo que a vaca, por exemplo, faz, né? Ela come lá o capim de manhãzinha, passam-se horas depois, aquele bolo alimentar de capim volta para a boca dela e ela remoe. Isso é o ruminar, é mastigar pela segunda vez. Aí depois engole e vai para uma outra repartição do estômago e aí sim é processado, né? Então ele faz a mastigação 2 vezes. Para o animal ser puro, ele tem que ter essa característica. Não só essa, tem que ter outra. Unhas divididas. A vaca também tem unha dividida. O cavalo, por exemplo, não tem unha dividida. É um casco inteiriço, redondo. E o cavalo também não rumina. Entendeu? O camelo, por exemplo, só tem uma dessas características. O camelo rumina, mas não tem unha fendida. É parecido com o cavalo. Então seria impuro. Para o animal ser puro, ele precisa ter as 2 características. Uma só, impuro. A outra só, impuro. Tem que ter as 2. Nesse caso, ter a unha repartida e ruminar. Isso torna ele um animal limpo, que pode ser usado como alimentação, segundo essa interpretação que eu estou colocando para vocês. Tudo bem? Certo? Então tá aí, ó. A vaca rumina e tem unhas fendidas, então pode ser usado como alimento. O camelo, diz o texto bíblico, não, porque ele só tem uma marca. Deixa eu abrir aqui Levíticos 11, só para pegar outros exemplos para vocês também. Só um instantinho. Está aqui, Levíticos 11. Diz o texto assim, olha. Está aqui. Destes, porém, não comereis. Dos que ruminam apenas, o sentido do texto, né? Ou dos que apenas têm unhas fendidas. Aí diz assim no verso 4.
o camelo, porque rumina, mas não tem unhas fendidas, este vos será imundo. Aí fala do arganaz, que é um tipo de coelho, lebre, vai falar da lebre também, diz que rumina, mas também não tem unhas fendidas, então esse também não deve ser usado como alimento, né? O cavalo também não fala aqui, mas eu estou citando. Aí a pergunta lá na sala, né? Por que não a carne suína? Aí, segundo esse argumento, galera, é porque o porco, diz aqui no verso 7, o porco, ele tem as unhas fendidas. Ele é o contrário do camelo, né? O camelo, ele rumina, mas não tem unha fendida. O porco, ele tem unha fendida, mas não rumina. Então, a carne suína, ela se enquadra dentro daquelas que, pelo texto aqui de Levíticos, são consideradas impuras, né? De acordo com essa linha de pensamento. Você está entendendo? Então, por isso, certos grupos não se utilizam dessa carne, nem como as outras que também são classificadas como impuras aqui em Levíticos, no contexto bíblico, e não as utilizam como item alimentar. Beleza? Nem ela e nem os seus derivados, né? Eu sei que aqui no Brasil a gente não come cavalo, né? Mas tem países que consomem carne de cavalo e carne de tantos outros animais, né? A Bíblia depois vai falar de outros também, até por nome, ó, esse não coma, esse não coma, esse não coma, esse não coma. A base está aqui, nessas regras, colocadas aqui em Levíticos, ok? Tá bom? Então, dos animais quadrúpedes é isso, tem que ruminar e tem que remoer, beleza? Deuteronômio 14 repete essas regras, tá? Do mesmo jeito. Aí tá o porco que eu falei para vocês, tudo bem? Aí vamos para os peixes. Os peixes, a semelhança dos quadrúpedes em termos das regras, eles também têm duas regras. Os quadrúpedes precisam ruminar e remoer. Os peixes, eles precisam ter escamas e barbatanas. Bem, eu estou falando de peixe. A Bíblia, nesse contexto aqui, já exclui todos aqueles considerados os frutos do mar, né? Lagosta, siri, caranguejo, moluscos, lula, né? Que está nessa família aí, e essa série de animais aquáticos. Apenas peixes, galera, só peixe. E qualquer peixe, não. Aquele peixe liso, ele se enquadra nos impuros, porque não tem escama. O texto diz, precisa ter escamas e barbatanas. Está aqui, ó, barbatanas e escamas. Levíticos 11, verso 9 e verso 10. Tá bom? Então, tem que ser peixe, crustáceos, moluscos e todas essas outras famílias de animais, frutos do mar, fica tudo fora. Tudo bem? Só ficam dentro como puros os peixes que têm barbatanas e escamas. Barbatanas praticamente todos têm, né? Eu não conheço nenhum peixe que não tenha barbatana, mas escamas não, apenas alguns têm. Alguns são peixes lisos ou de couro, como alguns dizem, né? Por exemplo, o pintado, ele é de couro, tilápia é de escama. Você sabe, né? Quando tem que dar aquela raspadinha de faca ao contrário assim, para tirar as escaminhas para preparar o peixe. Então esses podem ser usados como alimentação. Sardinha, tilápia, atum, lambari, salmão, e tem uma infinidade de peixes com escamas. Então, os que se apoiam nesse texto e colocam isso como prática, eles também não comem qualquer peixe, não comem nenhum desses frutos do mar, mas não comem esses que citei, né, crustáceos, moluscos e tudo mais, e peixe, apenas os peixes que têm escama, tá bom? Certo? Então essa é a interpretação aqui em relação aos animais aquáticos, tudo bem? E aí, sobre as aves, quais aves se pode comer e não se pode comer? Aí está a partir do verso 13. Os peixes estão lá no verso 9, e no verso 13, a partir do 13, tem as aves. Das aves não há características sobre elas, apenas a nomeação de várias aves. Você vai perceber que as aves mencionadas aqui em Levíticos, elas fazem parte de alguns grupos bem definidos. As aves que são aquelas que comem animais mortos, né? Os necrófagos, aí também as aves de rapina e as aves aquáticas. Me refiro àquelas que, como característica principal, têm as membranas entre os dedos, ok? Por exemplo, ele vai falar de pelicano, de gralha, que são aves que têm as membranas entre os dedos.
seria da mesma família lá do pato, marreco, ganso. Não fala pato, marreco, ganso, mas está no grupo, ok? As aves de rapina, a águia, a coruja, o gavião, também estão fora. Essas todas eu estou colocando para fora, tá? Que a Bíblia considera como impuras. E depois as aves que são os necrófagos ou necrófagas, que comem animais mortos, né? Como o urubu, o abutre e outros mais. Tudo bem? Essas ficam de fora. O que sobraria? A Bíblia vai mencionar em outros textos que aves como a galinha, a codorna, o peru, tá bom? O peru não fala na Bíblia, mas ela está dentro aí das aves que se pode comer, tudo bem? A pomba também pode comer, tem muito que comer lá, né? Mas num caso extremo, pode se comer. Então, basicamente esses, ok? A galinha, o peru, os cruzamentos dessas aves também, o fazão, a codorna, qual outra que eu tinha falado aqui? Essas aí, tudo bem? A pomba, né? A pomba, então essas pode se comer, ok? Tá aí o texto que eu citei, ok? Então, antes de passar isso aqui, deixa eu só citar por tua curiosidade, ou para tua curiosidade, que a partir do verso 20 também fala de insetos, tá, galera? E os insetos são todos considerados impuros, exceto um grupo pequeno. Diz assim, que todo inseto que voa, que anda sobre 4 pés, cujas pernas traseiras são mais compridas para saltar com elas sobre a terra, estes comereis. Deles comereis estes: a locusta segundo a sua espécie, o gafanhoto segundo a sua espécie, e o grilo segundo a sua espécie, e o gafanhoto devorador. Então, dos insetos, não pode comer nada. Apenas, basicamente aqui, vou colocar um grupo, né? Grilo e gafanhoto. Olha só, que curioso, né? A Bíblia fala que João Batista, aquele que era primo de Jesus e que batizou Jesus, comia gafanhotos e mel silvestre. Alguns discutem se era inseto ou não era. Se for inseto, se era inseto, também não tinha nenhum problema, porque está de acordo com a classificação de insetos puros aqui de Levíticos. Também quem precisa, né? Um tempo eu vi uma reportagem que nos Estados Unidos e até aqui no Brasil já tem fazendas que estão se especializando na criação de grilos para a produção de farinha de grilo, porque 1 quilo de farinha de grilo tem uma quantidade de proteína muito maior do que 1 quilo de carne. Então, proporcionalmente, ela tem um maior valor proteico. E está sendo adicionada a farinha de grilo em barras de cereal, nessas barrinhas que o pessoal consome em academia e tal, para repor ali energia. Claro que eu acredito que quando tem, está indicado na embalagem, né? Eu acho que a gente não precisa ficar com medo de consumir farinha de grilo sem querer. Mas também, se fosse por esse texto, não tem nenhum problema, ok? Não sei como é que é feito, né? Então, galera, vocês entenderam? Os argumentos são esses, tá? Com base nos textos de Levíticos e no texto equivalente lá de Deuteronômio 14. E é claro que não são só esses versos, a Bíblia apresenta vários outros versos que falam sobre isso que eu estou colocando aqui. Então, alguns grupos religiosos, algumas pessoas, por conta disso, não utilizam alguns animais como ingrediente alimentar, entendeu? É um animalzinho feito por Deus, tem a sua função. Por exemplo, o urubu tem a sua função. Qual que é a função do urubu? É limpar, né? É comer aquilo que não presta para não ficar contaminando o ar. Digamos assim, ele é bicheiro. Há muitos peixes, inclusive os peixes de couro, eu não vou citar exemplos aqui, mas que também tem essa função. Os crustáceos no mar também têm uma função parecida, né? O porco também tem a sua função. Mas outra coisa é considerá-los como próprios para a alimentação. Então, as pessoas que pensam assim decidem, seguindo essas orientações, não consumir essas carnes, não consumir esses animais, ok? Eu sei que o outro grupo religioso vai dizer assim, não, mas essas regras valeram só lá para o Velho Testamento, não valem mais hoje. No Novo Testamento a história é outra. É claro que tanto um grupo quanto o outro terão seus argumentos, tudo bem? Aqueles que dizem que essas regras aqui do Velho Testamento passaram, vão apresentar seu ponto de vista. Aqueles que dizem, não, elas ainda valem, vão também apresentar os seus argumentos. Está aí um assunto
que você pode pesquisar. Tá bom? Você pode estudar e tirar a sua conclusão. E é claro que provavelmente a sua conclusão vai interferir na sua prática, porque é assim, né? A gente pratica aquilo que a gente pensa. Então, aqueles que acreditam que essas regras ainda valem, acabam não comendo por isso. E aqueles que acreditam que essas regras deixaram de ter importância e validade para nós hoje, acabam não discriminando nenhum alimento, não fazendo diferença entre nada e acabam usando todos os animais aqui como ingredientes alimentares. Tudo bem? Tem aqueles que não sabem nem da existência dessas regras e por isso também nem se preocupam, né? Aí cabe a você ter a sua opinião, estudar. Eu aconselho que você estude, né? Vá atrás, dê uma lida, veja os argumentos de um lado e de outro e aí você toma a sua decisão. Tudo bem? Olha, ainda nessa linha de argumento, o que se diz, e isso para mim também, essa ideia que eu acho muito interessante, né? De acordo com Levíticos 11, ok? De acordo com essa ideia que está se apresentando aqui como opinião de certos grupos, ok? Então, você teria 3 tipos de dieta. A dieta inaceitável, com base no texto que lemos aqui de Levíticos 11, tá bom? Que inclui aqueles animais, ali aparece o porco, mas inclui todos aqueles que estão na mesma categoria, né? E outros mais. Eu não li aqui, galera, mas Levíticos 11 e Deuteronômio 14, em alguma altura ali ele cita por nome, né? Então ele fala da lagartixa, ele fala do morcego, ele fala de outras aves, de alguns répteis. Ele fala assim, não coma, está entre os que não se pode comer, tá bom? Então eu poderia colocar aqui qualquer um outro desses aí, tá bom? Mas esses estariam dentro da dieta inaceitável, né? Aí tem a dieta aceitável, que inclui aqueles animais permitidos, como a vaca, a galinha, eu não citei aqui, né? A cabra, ela também entra no aceitável, a ovelha entra no aceitável, tá bom? Quer dizer, elas ruminam e têm a unha fendida. Então, vaca, cabra, ovelha, algumas carnes de caça como o veado, o búfalo, eles são todos animais que têm as duas características, então poderiam ser usados como alimentação. Essa é a dieta aceitável. E aí tem aquela dieta que é ideal. A ideal, ou seja, é aquela que Adão e Eva receberam lá no começo, né? A vegetariana. E aí fica claro a nossa escolha e a nossa liberdade. Ideal, aceitável ou que considera tudo, né? Claro que é uma questão de entendimento aí para você optar entre a segunda e a terceira, né? De qualquer maneira, se a gente ficar na ideal, galera, não corremos o risco de errar, né? De nenhum jeito. Porque a gente está comendo aquilo que de fato, originalmente, Deus planejou que fosse a nossa alimentação. Olha que bonito. Já se sabe que a dieta vegetariana é a que mais favorece a nossa saúde. Isso também já está constatado, né? Tanto é que muita gente tem sido adepto do vegetarianismo, né? O veganismo também acabou tomando volume aí nos últimos tempos, virou moda para alguns e tal, né? Mas tá aí. Agora é uma escolha, tá bom? Uma escolha tua, tá bom? Mas leia e estude sobre o assunto e tenha as suas opiniões, tá bom? Estamos aí para conversar mais e espero que eu tenha respondido a sua pergunta. Você que estudou e que estuda no Colégio Adventista já por muito tempo, se um dia tu sair daqui e perguntar assim, por que lá eles não comem algumas coisas? Ou por que os adventistas não comem algumas coisas? Pelo menos a nível de informação, você vai poder dizer assim, olha, eles não comem porque eles pensam assim. Então você já vai saber responder para alguém que te pergunte isso, por que alguns não comem certas coisas. Pelo menos aí está a base, tá bom? Dei uma deixa para você e aí agora a partir daí você estuda mais, tá? E tem outro texto interessante, galera, que se apresenta nessa mesma ideia, nessa mesma linha de argumentação, que é esse aqui, ó, diz do 15:26. Olha que conselho curioso Deus nos dá aqui, né? Interessante. Se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus e fizeres o que é reto diante dos seus olhos e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. E essa ordem foi dada também no contexto ali dos mandamentos
de Deus para o povo de Israel. E Deus falou aqui basicamente, como você viu, que se vocês ouvirem as minhas leis e os meus mandamentos, eu não vou deixar vir sobre vocês as doenças que vieram sobre os egípcios, porque eu sou aquele que vos sara, eu sou aquele que sara vocês. Uma vez eu ouvi uma palestra que contava de cientistas americanos que estavam fazendo autópsias em múmias que datavam de uma época próxima ao período dos hebreus lá no Egito, ao redor de 1500 antes de Cristo. E a intenção desses especialistas era identificar as principais causas de morte deles lá naquela época, na época em que Moisés recebeu essas recomendações conforme a gente leu aqui. E aí descobriram o seguinte: as múmias apresentavam doenças como problemas do coração, que é a doença que hoje mais mata no mundo. Havia múmias com indícios de câncer, que é a segunda doença que mais mata no mundo hoje. Havia múmias com cáries, até com a larva da triquina, trombose, né, derrames cerebrais. Aí você olha para essas doenças e pensa assim: essas doenças são antigas, né, lá de 1500 anos antes de Cristo, quer dizer, de 3000, ninguém mais ouve falar dessas doenças. Não é assim, né? Continuam sendo as doenças que mais matam no mundo. Repito, problemas cardíacos e câncer, a primeira e a segunda que mais matam no mundo até hoje. Nesse sentido, a advertência feita por Deus no texto de Êxodo que lemos aqui, elas fazem todo sentido, né? Êxodo 15, 26. Se ouvirdes a minha voz e obedecerdes os meus mandamentos, eu não vou deixar que sobrevenham sobre vocês as doenças que vieram sobre os egípcios. Esse é um argumento muito interessante, né? Também apresentado por esse grupo de pessoas que acredita que essas regras de Levíticos ainda estejam em vigor. Um argumento forte, se você pensar por esse lado, né? Deus dizendo: olha, se vocês ouvirem isso aqui, eu não vou deixar vocês morrerem das doenças que mataram os egípcios. Mas aí a gente pensa, são as doenças que continuam matando hoje. Então, se eu obedecer essas regras, eu terei resultados práticos hoje ainda? A minha saúde vai ser beneficiada com isso? Acreditam que sim, ok? Então, estão aí os lados e os pontos de vista, e é você que vai decidir. Eu aconselho, novamente, que você estude, analise, reflita, pense e decida. E de uma forma ou de outra, lembre-se do que lemos lá no começo da nossa aula hoje, que o nosso corpo é templo do Espírito Santo e que honramos a Deus com aquilo que comemos e bebemos e qualquer outra coisa que façamos. O meu estilo de vida, aquilo que faço, uma maneira como vivo, interfere também na maneira como eu adoro a Deus. Tudo bem? Deus te abençoe, galera. Um grande abraço. Espero que eu tenha respondido, ok? Pelo menos, se alguém algum dia lhe perguntar, você que estudou por tanto tempo aqui no Colégio Adventista, e lhe perguntar: escuta, por que lá alguns não comem isso ou não comem aquilo? Pelo menos agora você vai ter um pouco de argumento para dizer: olha, eu não penso assim, mas eles pensam, algumas pessoas pensam assim, com base nisso, nisso, nisso e nisso. Pelo menos você pode falar aí, tá bom? Fiquem com Deus, um grande abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau!